Olá, bem-vindo à nossa segunda aula de como criar um partido político do zero. E já quero iniciar agradecendo aos centenas de pessoas cadastradas no nosso evento. Estou muito feliz por isso. E aqui me externar também, pessoal, que essas aulas de criação de partido político, eu não tenho nenhum interesse em ser conhecedor da matéria em si. Eu só quero passar para vocês o que eu aprendi ao longo de 10 anos criando partidos políticos. Tá? A nossa Constituição da aula, ela não tem conotação de bandeiras partidárias, né? Muito pelo contrário. Aqui vai ser aulas totalmente democráticas, onde quem são de esquerda vai poder fazer partido, quem são de direita vão poder fazer partido, quem são de centro também vai poder fazer partido. Então, aqui nós não vamos levantar bandeira partidária, né? E vamos dar um conteúdo de valor a você que realmente queira fazer seu partido. Seja ele de direita, de esquerda ou de centro, nós estamos aqui disponíveis para poder te ajudar, te ensinar a criar esse partido político do zero, as 551 mil assinaturas, né, de apoio à fundação do partido. Nossa segunda aula de como criar um partido político do zero, as 551 mil assinaturas de apoio à fundação do partido. Pessoal, quero aqui já externar que para se fazer um partido político a gente tem que seguir as regras da legislação, no caso a Lei 9.096 de 1995. Eu acho que na última aula eu cometi um erro, disse que era 2015, na verdade não é de 1995 a lei. Então eu quero, já aqui de antemão, me desculpar com vocês e vamos para frente. Então, para se criar um partido político, temos que fazer, obviamente, depois que a gente juntar as 101 fundadores de criação do partido, nós temos aí que fazer a nossa ata de nossa reunião, e nessa reunião a gente constituir o nosso estatuto partidário, tanto o estatuto quanto também o programa partidário. Tá? Agora, o estatuto partidário, ele tem que seguir algumas regras, que é justamente essas regras que a Lei 9.096 dita. Então, a gente não pode fugir dessas regras. Tem alguns detalhes importantes que tem que conter dentro do seu estatuto partidário, porque senão você vai encontrar dificuldade na hora que for registrar o partido no cartório de registro civil, ou até mesmo lá quando você chegar na apresentação desse partido no TSE. Então, é muito importante a gente dar esse conteúdo para você. Eu sei que é um pouco maçante, mas é de grande valia para que você venha fazer seu partido de maneira correta e não desperdiçar nem tempo nem dinheiro no futuro, tá ok? Então vamos para frente. Aqui na parte que toca a construção do partido, no artigo 15 da Lei 9.096, onde diz referente a conter as normas sobre, né, o nome, denominação e a abreviação e o estabelecimento e sede do território do partido. Bom, obrigatoriamente você tem que ter o nome do partido, né, a sigla do partido, né, o número, quando você for registrar ele lá no TSE, você tem que obviamente apresentar também esse número, mas você também tem que ter a denominação da sede partidária, que na legislação anterior ela só poderia ser feita em Brasília, no Distrito Federal, mas agora não mais. Agora você pode constituir a sede do seu partido no estado que você está atuando. Então você pode, em qualquer estado do Brasil, colocar como sede partidária a nível nacional. Então, eu coloquei aqui um recorte de um estatuto, onde, se você bem entender, consta nele lá, né, no artigo 1º, isso é simplesmente para que a gente tenha uma noção de como ficaria o estatuto partidário. Coloquei um nome fictício, que no caso é nosso partido, é um nome fictício, que aí você vai usar o nome que você bem entender do seu partido, assim como combinado na reunião de constituição. Então, obrigatoriamente tem que ter o nome e a abreviatura do partido, né? No artigo 1º, no artigo 15 da lei, diz que o estatuto do partido deve conter, entre outras normas sobre nome, denominação abreviada
né, abreviada, abreviada, e o estabelecimento da sede do território nacional. Isso é o que tem que constar. Eu vou ser breve aqui, não vou me alongar muito, mas aqui vou deixar na descrição do vídeo, né, o link da Lei 9.096, que já foi prometido antes, e tudo que eu falar aqui eu vou deixar o link correspondente para que você, depois com mais calma, analise tudo que eu estou falando aqui para vocês e dando essa aula, tá ok? Então, tem que ter nome e denominação, obrigatoriamente, onde o partido se estabelece, tá ok? Vamos para frente. No item 2, diz justamente o seguinte: filiação e desligamento de seus membros. Tem que constar dentro do estatuto a forma de filiação desses membros e também da desfiliação desses membros. Então, você tem que, obrigatoriamente, dentro do seu estatuto, contemplar a forma que o membro é filiado e desfiliado, tá? Então, está aqui. O partido nosso, é um nome fictício, né? Então, você tem que ter aqui o pedido de filiação. Em caso de filiação, o filiado se compromete a quê? A forma de filiação, se ela é formulário, se ela é através do formulário ou pelo web, né? Se for por formulário, como é que deve proceder? Tem que ser em 2 vias, o formulário é fornecido pelo partido ou não. Então, e esse formulário será preenchido com os dados do filiado ou filiando e depois será encaminhada uma cópia ao partido. Essa aí é a forma da filiação que tem que conter, né? A filiação deverá ser abonada por membro do partido. Geralmente, toda filiação partidária, ela vem também com o abono de um dirigente de instância superior do partido, né, para que seja, digamos assim, encaminhada a filiação partidária. Então, geralmente isso acontece. Não é obrigatoriedade, mas é o que se usa muito dentro dos partidos, que é o abono da ficha do filiado. Tá ok? Caso de direção diferiu do partido, caso aqui no que diz, no aqui, caso de direção. Caso a direção inferior do partido se recuse a filiação dessa pessoa, como é que é procedido isso, né? Ela pode recorrer numa instância superior do partido para poder que essa instância superior possa avaliar a sua filiação e, porventura, validá-la. Então, essa também tem que constar, essa norma também, caso o dirigente inferior do partido, ou seja, municipal, ele recuse a sua filiação. Então, você pode recorrer à direção estadual do partido, e se a direção estadual do partido também indeferir seu pedido de filiação, você também pode recorrer na instância superior, no caso, na direção nacional do partido. Então, tudo isso você tem que constar a forma de ingresso, caso você tenha sua filiação, sua pré-filiação recusada pela instância partidária. Então, tem que constar também dentro do estatuto esta norma. Tá? Os impedidos de se filiar. Quais são as pessoas impedidas de se filiar? Né? Será que a pessoa que foi expulsa do partido pode se filiar, mesmo que sendo em outra cidade, ela pode se filiar ao partido ou não? Né? Se isso acontecer, qual é o procedimento que tem que ser feito? Né? Simplesmente ela pode recorrer também à instância superior. A instância superior ela vai acatar, mesmo a pessoa sendo expulsa do partido em instância municipal. Então, tudo isso tem que constar também dentro do estatuto, a forma dos impedidos de se filiar, né? Então, vamos lá. Motivos de cancelamento de filiação. Bom, motivo por morte, a ficha de filiação é automaticamente extinta, ou seja, pelo fato da pessoa ter morrido, ou a filiação por crime grave de eleitoral, suspensão dos direitos políticos dessa pessoa. Isso também acarreta a motivo de cancelamento de filiação. Tudo isso tem que estar constando também dentro do estatuto, tá? Então, qual o procedimento para cancelamento de filiação? É voluntário. Se a pessoa quiser cancelar a sua filiação, o que é que ela tem que fazer? Qual o procedimento que ela tem que fazer? Tá? Então, esse aqui são um dos requisitos que tem que constar também dentro do estatuto partidário, obrigatoriamente, tá, gente? Vamos para frente. Dos direitos e deveres dos filiados. Todos os filiados têm direitos e deveres. Então, tem que constar também dentro do estatuto partidário.
tá? Aqui no partido fictício, né, que eu coloquei como nosso partido, é fictício, tá? Então, aqui no recorte que eu encontrei de um estatuto, que consta assim, são direitos dos filiados ao partido tal, participar ativamente de reuniões ordinárias, convocadas pelos órgãos de direção do partido, tudo isso tem que constar dentro do seu estatuto partidário. Se porventura não fizer isso, o seu estatuto vai ser rejeitado lá no cartório de registro civil e também lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então isso é muito importante ter essas normas de quais são os direitos e deveres dos filiados. Muito importante isso aqui, gente. Não deixem de colocar. Então, são deveres, são direitos e são deveres dos filiados. Tá? Então, observe isso aqui. Toda essa regra está contida lá na Lei 9.096 de 95. Tá ok? Vamos para frente. Modo como se organiza e administra o partido. Gente, tem que deixar claro como que o partido vai ser administrado, né? Quem são as forças dentro do partido, né? Qual são a competência dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e até mesmo nacional. A duração dos mandatos tem que conter também, tem que conter dentro do estatuto. E o processo de eleição dos seus membros. Então, aqui também tem um recorte de um estatuto, né, e dos órgãos da administração do partido, que é órgão de deliberação, que são as convenções nacional, estadual, municipal e os distritais, os órgãos de direção, órgãos de ação parlamentar, órgão de direção e órgão de cooperação e apoio, que são as fundações, secretarias e conselhos, né, isso tudo instituído pelo partido. Tá? Então, você pode se organizar de maneira que você bem entender, portanto, que contenha a forma de você se organizar e de você administrar o partido que esteja contemplado dentro do seu estatuto, certo? Vamos para a próxima. A fidelidade partidária e disciplina. Né? Isso é muito importante, porque vi muitas pessoas perderem mandato por infidelidade ao partido político. Né? E isso também tem que conter dentro do estatuto partidário. Eu estou fazendo aqui, pessoal, estou correndo um pouco com esse assunto, que ele é delicadíssimo, né? Vai estar toda essa parte aí dentro da lei, então vocês vão entender. Então, eu estou fazendo aqui um apanhado geral, para que nossa aula se estenda, mas vou deixar aqui também a oportunidade que vocês, quando assistirem esse vídeo, vocês podem fazer um comentário no vídeo, né? E pode ir lá fazer, e com certeza dar suas sugestões, né? E suas dúvidas, que eu farei o máximo para poder tirá-las no decorrer da nossa caminhada, tá certo? Então, não se apegue porque eu estou falando rápido, nada disso não. Entenda, veja, reveja e deixe seu comentário na descrição do vídeo, que vai estar disponível no YouTube, que a gente vai tirar suas dúvidas no decorrer dessa caminhada, tá certo? Então vamos lá. Da fidelidade e disciplina partidária, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurando o amplo direito de defesa. O que acontece muito aqui? Pessoal, muitos dirigentes partidários, por briga interna, muitas vezes ele expulsa indevidamente um filiado. Né? E quando esse filiado recorre à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral dá a ingressão dele novamente ao partido, né? Muitas vezes contrariando o presidente do partido. Né? Mas por que isso aconteceu? Porque ele infringiu uma regra clara que está no seu estatuto, que é dar direito à defesa, né? À ampla defesa do seu filiado. Né? E muitas vezes ele ultrapassa esse limite e expulsa sem dar direito a que o filiado entre no processo de ética, né? Que seja ouvido eu chamo o Conselho de Ética Partidária, e simplesmente expulsa e não dá direito a ele a se defender. Então, muitas vezes, a Justiça Eleitoral devolve, atribui novamente essa pessoa a seu cargo, se caso existir cargo partidário, né? Mas volta ele para a instância de partidária. Então,
isso acontece muito, né? Não é um caso isolado, não, porque simplesmente não observou o que está contido no Estatuto Partidário, que é a obrigatoriedade conter o direito à ampla defesa dos seus filiados, ok? Vamos para frente. Então, já deixei claro essa parte do órgão do partido, né? Órgão de direção, órgão de deliberação, órgão de ação parlamentar. Quais são os órgãos de ação parlamentar? As devidas bancadas do Senado, bancada federal, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores. Isso aqui são os órgãos de ação parlamentar. Órgãos de cooperação e apoio, que eu já falei anteriormente, secretarias, fundações, né, conselhos, comissões, tudo isso pode ser instituído pelo partido, né, através de seus membros. Tá? Vamos para frente. Condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas. Né? Vocês têm que constar também no estatuto, né, as maneiras que se escolhem os seus candidatos através de convenções partidárias. Né? Então, tudo isso, essas regras, vocês têm que deixar clara também no estatuto. Certo? Vamos para frente. As finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias que seus candidatos possam despender com as próprias eleições, que fixem os limites de contribuição dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além de aquelas previstas nesta lei. Ou seja, você também tem que deixar claro que as finanças do partido, né, de onde vêm essas finanças, como que elas serão gastas numa campanha eleitoral ou até mesmo internamente dentro do partido, com seus órgãos de direção. Né? De onde vêm essas contribuições, no caso aqui, contribuição obrigatória dos filiados, né? Aqui, donativos recebidos de doações de conformidade com a lei, contribuição dos filiados detentores de cargo eletivo. É totalmente salutar você recolher uma contribuição do membro que está afiliado ao partido, né? Seja esse membro detentor de um cargo eletivo ou não. Então, os partidos cobram em cima dos soldos do vereador, do deputado, do senador, do governador, até mesmo do presidente, cobra uma contribuição mensal, né, para manter o partido. Tá? Então, todos os partidos fazem isso. Né? Alguns cobram, outros não, mas está lá no seu estatuto a forma também de captar recurso para que o partido se sustente. Né? Então, muitos deles cobram do seu próprio filiado uma taxa, né, de contribuição mensal. Então, vamos lá. Então, contribuição de filiados indicados para assumir cargos de função em todas as esferas da administração pública, né? Arrecadação proveniente de vendas e souvenir promocionais do partido, ou seja, camisetas, bonés, bottom, né? Aquele material de campanha, tudo isso o partido também pode recolher, né? Receber dividendos daquilo. Não é bem dividendos, na verdade é uma venda de um souvenir e ela pode ter ali aquilo revertido em valores para poder custear a sua administração partidária. Tá? Então vamos lá. Rendimentos provenientes de investimentos financeiros nacional de bens e serviços, recursos do fundo partidário, tá? Que é exclusivamente direcionado aos partidos políticos, né? Principalmente partidos que têm representação na Câmara dos Deputados, né? Com deputados eleitos. Então vamos lá. Contribuições financeiros dos filiados, que eu já falei anteriormente. Então, essa é a forma que o partido tem de suas finanças, da contabilidade e prestação de contas. Então, você tem que conter isso aqui no seu estatuto partidário, obrigatoriamente. Como você arrecada, de onde você arrecada e como você gasta também, onde vai ser gasta essa arrecadação, que logo mais adiante a gente vai falar sobre isso. Dos critérios para a distribuição de recursos do fundo partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual, nacional que compõem o partido. Como é que você vai distribuir o recurso do fundo partidário? Quantos por cento vai para a instância estadual? Quantos por cento daquele fundo do recurso partidário, do fundo partidário, vai para a instância estadual, federal e municipal? Então, isso você também tem que deixar claro no seu estatuto e designar quantos por cento vai
para as políticas públicas direcionadas às mulheres, tá? Então, tudo isso você também tem que deixar claro no seu estatuto como você vai dividir essa verba que vem do fundo partidário, tá certo? Então, tem que ser bem distribuído e quando você colocar, você também não pode infringir, direcionar mais para um do que o outro, quer dizer, você está infringindo o estatuto. Tá? Procedimento de reforma e programa do estatuto. Como é que vai ser feita essa reforma do estatuto? Né? Qual a forma de você reformar o estatuto? De quanto tempo é reformado o estatuto? Né? Você também tem que deixar claro. Né? Os critérios de quem que pode pedir a reforma estatutária. É o Diretório Nacional, a Executiva Nacional, né? Ou é a Assembleia dos Fundadores? Tudo isso tem que constar no seu estatuto partidário, detalhadamente, para que não tenha complicações no futuro e nenhum grupo ficar brigando com o outro, porque não tem um entendimento claro da forma de se reformar o estatuto, né? Então, tem que constar no detalhe essas questões. Tá? Prevenção e combate à violência política contra a mulher. Isso aqui foi instituído recentemente, se eu não me engano agora na reforma de 2019. Então, que tem que constar obrigatoriamente a prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher, tá certo? Então, inclusive até destinando, né, valores do fundo partidário, fundo de campanha específico para as mulheres, né? Uma forma também de incentivar o ingresso das mulheres na política, que muitas vezes ela está desigual pelo fato de os homens estão usando muito mais recursos do fundo partidário para suas campanhas e as mulheres não têm aquela força toda por falta de repasse nas suas campanhas, né? Então, isso foi instituído recentemente, mas geralmente já estavam contidos em alguns partidos, já tinham essas normas de prevenção e repressão contra o combater a violência política contra a mulher. Bom, gente, aqui os nossos links que vocês podem muito bem acessarem, tá? Links da Lei 9.096 dos partidos políticos, links da certidão de quitação eleitoral, que vai constar também, modelo de ficha de fundador, tá? Então, tudo aqui vai estar constando aqui na descrição do vídeo e só tenho a agradecer nesse momento e até a próxima aula.